Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma vez lendo novidades científicas, né? Esse quadro aqui do canal onde a gente lê algum artigo de divulgação científica e conversa sobre ele e tenta entender mais um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, sobre algum conceito científico. No artigo de hoje, no tema do vídeo de hoje, trouxe a matéria de capa da revista FAPESP. Para quem não manja, a revista FAPESP é a revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que ampara e financia bolsas de mestrado, de iniciação científica, de doutorado, de um número de pesquisas envolvendo universidades públicas e privadas aqui do Estado de São Paulo. E a gente tem acesso lá através do blog deles, através do site deles, há muitas matérias da revista, né? E caso você queira assinar e receber a revista, é, edição física, isso não é o jabá, é só uma recomendação, você pode assinar lá no site deles. É uma revista que tem um custo de assinatura bem baixo, e inclusive tem muitos descontos para várias faixas de pessoas. Então, se você é estudante de universidade, se você é professor de rede pública, você tem uma série de descontos. E o preço cheio já é bem barato. E é uma revista muito, muito, muito importante, muito, muito legal e que ajuda também indiretamente o consumo de ciência e o financiamento da ciência brasileira, né? E a matéria de capa da revista FAPESP desse mês foi sobre aquecimento global. Exatamente, a gente está caminhando a passos largos cada vez mais para o aquecimento do globo e para as mudanças climáticas que vão acontecer através desse aquecimento, porque é muito importante, inclusive, quando a gente fala de aquecimento global, lembrar que as mudanças climáticas são pelo aumento da média da temperatura da Terra. Então, estamos querendo dizer que a gente pega todos os países, todas as medições de temperatura na Terra e percebe que a média está aumentando. Só que os fenômenos de mudanças climáticas podem ser os mais variados, tudo bem? Então pode ser desastre, pode ser que um país especificamente não tenha um aumento de temperatura muito, muito alto, mas pode ser que algumas alterações climáticas do aumento mundial ocasione prejudique aquele lugar. Então, por exemplo, a gente já está vendo no Brasil algumas mudanças climáticas não associadas ao aumento de temperatura, mas que a gente já começa a elaborar a hipótese de que está associado ao aumento do clima em geral. Então, por exemplo, infelizmente, está acontecendo cada vez mais frequentes tufões e tempestades no sul do país que não eram nessa intensidade, nessa frequência, não eram tão registradas no passado. A gente não tem a resposta definitiva de que é a influência do aquecimento global, mas provavelmente ele aponta sim para esses sintomas, porque o aquecimento global vai desenvolver uma série de mudanças, uma série de sintomas espalhados pelo mundo, né? Eu por exemplo, uma das previsões, porque o aquecimento global mexe não só com o aumento de temperatura, mas o aumento de temperatura gera um efeito em cascata em que a gente tem mudanças de correntes marítimas, mudanças climáticas atmosféricas, a gente tem mudança de comportamento de animais. Com a mudança do comportamento de animais, a gente pode ter uma série de outras mudanças. A gente tem mudanças no comportamento de outras espécies. Então, o aumento de temperatura pode parecer algo bobo, mas o efeito dele é tão complexo que pode resultar em um enorme número de efeitos que a gente nem previa em primeiro lugar, né? A gente vai descobrir só quando acontece, né? Então, por exemplo, uma das hipóteses é que com a mudança de corrente marítimas e corrente de ar por conta do aquecimento global, uma corrente, um efeito climático que mantém o Reino Unido, que é uma ilha propenso a pessoas poderem viver, não vai acontecer mais. E com isso, a ilha iria esfriar cada vez mais. E uma das hipóteses, uma das previsões que a gente tem é que se o aquecimento global não for freado, a vida, como a gente conhece no Reino Unido, vai ser inviável daqui muitos, muitos anos. Então entende que o aquecimento é da média global, mas os efeitos são os mais variados. Desde queimadas por alta temperatura, até chuvas e tufões, e até o congelamento de lugares. Então, é uma mudança na estrutura
estrutura climática inteira do planeta Terra que acontece por conta do aumento do efeito estufa e do aumento de temperatura no planeta Terra. E, inclusive, no Brasil, a gente já está vivendo na pele algum desses efeitos. Por exemplo, esse ano a gente tem um inverno que não é inverno, né? Então é o tema da matéria de capa lá da revista FAPESP, julho foi o mês mais quente da história recente e quebrou recordes de temperaturas. Sem freio, aquecimento global provoca incêndios florestais no verão do hemisfério norte e ameniza o inverno abaixo da linha do Equador. Então, numa estrutura climática básica, o que acontece? Nós aqui no clima tropical, nós deveríamos ter um inverno seco e gelado e um verão quente e úmido. É uma generalização climática, tá bom? Só o que está acontecendo? A gente está percebendo que cada vez mais as chuvas estão perdidas nessa sazonalidade. As chuvas que eram muito mais marcadas nesse clima temperado, ou seja, restritas, não que é proibido chover no inverno, mas é o que a gente chama de índice pluviométrico. Então, o maior número de chuvas, historicamente e climaticamente, acontece no verão, certo? Só que a gente está vendo que esse índice pluviométrico está cada vez mudando, né? E a gente está vendo isso na temperatura. Então, a gente teria que ter um inverno gelado para os padrões tropicais, ou seja, nada abaixo de zero, mas com certeza abaixo de 20 graus, e seco. Só que acontece é que cada vez progressivamente isso está mudando. A temperatura do inverno está aumentando e também essas mudanças nas chuvas a gente consegue perceber cada vez mais que esse índice pluviométrico está mudando. Então, vamos lá para a matéria do Marcos Pivetta, na edição 331, que saiu agora, matéria de capa de setembro de 2023. Um dado climatológico costuma passar despercebido pelos habitantes do hemisfério sul, que corresponde a cerca de 12% da população global de 8 bilhões de pessoas. Julho, em pleno inverno abaixo do Equador, é usualmente o mês mais quente da Terra. A explicação para essa ocorrência se deve às características geoclimáticas de duas metades do planeta. Por ter menos superfícies oceânicas e o dobro de área continental em relação à parte abaixo da linha do Equador, o hemisfério norte, que está no verão, em meados do ano, tem um peso maior na determinação da temperatura média do planeta. A água é um elemento moderador do clima, que atenua os extremos de calor. Por isso, quando o verão no hemisfério norte é muito quente, como tem ocorrido nos últimos anos, a temperatura global sobe. Julho de 2023 confirmou essa tendência com uma intensidade sem precedentes e assustadora. Turbinado pelo crescente aquecimento global causado pelo aumento nas emissões de gases de efeito estufa, o sétimo mês desse ano bateu vários recordes históricos de temperatura, causou incêndios florestais e provocou mortes, sobretudo no hemisfério norte. Por hora, o episódio mais grave dessa temporada escaldante ocorreu no início de agosto na ilha de Maui, no Havaí. Ali, uma combinação fatal de tempo quente e seco e ventos fortes espalhou as chamas originadas na vegetação por zonas residenciais e matou mais de 110 pessoas. Os prejuízos materiais são calculados em 5,5 bilhões e 1.300 pessoas ainda não tinham sido encontradas quando essa reportagem foi escrita. Então, aquelas questões que a gente comentava, né, de que o aquecimento global ele tinha uma característica que politicamente era muito ruim. Era o quê? A característica de que os seus efeitos eles demoram para ser sentidos. Então, os efeitos do aquecimento global como hipótese e depois que foi sustentado como uma teoria, algo que a gente observa na realidade, ele é conhecido há mais de 50 anos. Só que as suas projeções eram de que os efeitos demorariam para chegar. Então, isso, querendo ou não, prejudica muito o trabalho em políticas públicas, porque dentro da nossa estrutura da democracia que nós temos, muitas vezes a política pública é guiada pela emergência, pelo momento. Quer ver um exemplo muito triste que
aconteceu essa semana? Essa semana, infelizmente, o ator Kaique Brito foi atropelado lá no Rio de Janeiro e está em estado grave. Isso levantou a discussão sobre a velocidade em pistas, em cidades, principalmente cidades grandes. E voltou de novo a discussão que já se tem estudos, de engenharia de trânsito falando que tem vias que estão muito mais rápidas do que deveriam, e a diminuição na velocidade dessas vias seria melhor tanto para os motoristas quanto para os pedestres, porque evitaria acidentes e diminuiria a chance de acidentes graves, porque uma diminuição da velocidade faz com que as pessoas corram menos, faz com que a possibilidade de freada seja maior e que, como a velocidade é maior e as pessoas vão conseguir reagir aos acidentes, mesmo que esses acidentes ocorram, talvez com uma diminuição da velocidade, a intensidade da batida seja diminuída. Só que precisa acontecer um acidente com uma pessoa famosa, essa pessoa famosa precisa ficar em estado grave para que a política pública avance, entenda? A, Muitas vezes, algumas políticas públicas na nossa democracia só avançam quando elas estão em eminência, quando acontece uma tragédia. E infelizmente eu acho que é isso que a gente vai ver acontecer com o aquecimento global, porque agora nós estamos sentindo na pele. Infelizmente são 110 pessoas que morreram por conta de mudanças climáticas. Ou seja, algo que nunca tinha acontecido. O incêndio dessas proporções no Havaí não tinha acontecido. E deu um prejuízo de 5,5 bilhões de dólares e 1.300 pessoas não tinham sido encontradas na escrita dessa matéria. E a gente vai ver cada vez mais, infelizmente. Aqui no Brasil, já está acontecendo agora nesse feriado, né? 7 de setembro, durante a semana desse feriado, uma tragédia infeliz lá no sul do país em relação a desastres climáticos também. E infelizmente, se nós não agirmos, porque há tempo de agir, isso vai ficar cada vez mais frequente. Os números finais relativos à temperatura global média de julho de 2023 variaram por alguns décimos. De acordo com a série histórica e a metodologia de monitoramento adotados por 3 grandes serviços que acompanham o clima terrestre, todos foram convergentes. Em julho, a atmosfera do planeta registrou, em média, temperatura na casa dos 17 graus Celsius. O Serviço de Mudança Climática Copérnicos da União Europeia divulgou que a temperatura média global de junho de 2023 foi de 16,95 graus Celsius, a maior observada em qualquer mês desde o início da sua série histórica em 1940. Ou seja, eles pegam a temperatura global. E se você está estranhando aqui a temperatura, é porque é a temperatura atmosférica, não é a temperatura aqui no solo, desde 1940, e é a maior desde esse tempo. Ou seja, essa série histórica está cada vez aumentando no gráfico, né? O recorde anterior era de julho de 2019, ou seja, já estava aumentando, com 16,63 graus Celsius. Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos indicaram que julho de 2023 foi o julho mais tórrido dos últimos 174 anos, com temperatura média de 16,92 graus Celsius. Isso aqui é muito importante, né? Porque é o que a gente fala em ciência de o levantamento de dados de maneira descentralizada, mas que se convergem. Então, eu tenho aqui 2 instituições climáticas, uma da União Europeia e outra dos Estados Unidos, indicando para o mesmo dado, ou seja, julho foi um dos meses, julho de 2023 foi um dos meses mais quentes da história. Foi também provavelmente o mês mais quente da história moderna. Abre aspas. Julho deste ano foi muito mais quente do que qualquer julho precedente e do que qualquer mês em nosso registro, que retrocede a 1880. Ou seja, a NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ela mede a temperatura desde 1880. Disse em um comunicado da imprensa o climatologista Gavin Smith, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da Agência Espacial Norte-Americana, outra instituição que monitora o clima global. Mesmo no hemisfério sul, o calor recente bateu recordes e tornou o inverno atual mais ameno, uma tendência que se observa há anos.
Em 1º de agosto, a temperatura máxima em Buenos Aires passou dos 30 graus. Buenos Aires, que está numa faixa temperada já, passou dos 30 graus a temperatura máxima e foi a maior registrada nesse dia nos últimos 117 anos, quando o Serviço Meteorológico Nacional passou a colher sistematicamente esse dado. No norte do Chile, as máximas chegaram a 37 graus, cerca de 15 graus acima dos valores normais para essa época, normalmente a mais fria do ano. Estamos falando nem de tropical, estou falando da zona temperada, que são lugares que nevam. E, de novo, mais sustentação. Outro serviço meteorológico que colhe dados há mais de 100 anos e que sistematicamente está mostrando pra gente, ó, a temperatura está aumentando. Isso é um fato. É um fato que a temperatura está aumentando. Com temperatura média de 22,97 graus Celsius, julho deste ano foi o julho mais quente registrado no Brasil desde 1961, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou a realizar medições regulares em diversas partes do país, ou seja, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos e União Europeia estão coletando dados há mais de 50 anos e estão falando, está ficando mais quente. Qual é a chance disso ser uma conspiração, sabe? Esses dados só nos mostram que isso é a realidade e não uma conspiração em que várias organizações através do mundo estão querendo mentir para nós. Ou seja, imagina o tamanho da conspiração que tem que unir a América Latina, os Estados Unidos e a Europa juntos. Isso todo o resto do mundo, porque eu só estou falando de exemplos desse texto. Mas imagina, como que uma conspiração engloba todo mundo, o mundo todo, todos esses são conspirações, e não vaza nada, tá ligado? Tudo é certinho. É porque não é conspiração, é porque são dados da realidade. A marca foi 0,2 graus Celsius, maior do que o recorde anterior de 22,77 graus medido em julho de 2022 e 1,4 graus acima da média histórica do mês. Ou seja, a gente bateu o recorde histórico. Qual que era o recorde anterior? Ano passado. O inverno mais quente foi do ano passado. E o inverno desse ano bateu o do ano passado. Ou seja, o gráfico é uma linha que só sobe, né? A temperatura média do Brasil é calculada a partir dos valores registrados por mais de 650 estações meteorológicas do INMET espalhadas pelo território nacional. As estações automáticas captam a temperatura de hora em hora e as convencionais 3 vezes ao dia. Abre aspas. Um conjunto de fatores contribuiu para a elevação das temperaturas, desde mudanças no uso de solo, como a diminuição de áreas verdes e o aumento das áreas urbanizadas. Até a presença do El Niño neste ano, aquecimento anormal das águas superficiais do centro-leste do Pacífico Equatorial, que tende a alterar o regime de chuvas e o padrão de temperatura em várias partes do globo, comenta a meteorologista Daniele Barros Ferreira do INMET. Mas, nos últimos anos, o papel das mudanças climáticas no aquecimento terrestre é inegável. Por quê? A gente tem, por exemplo, o El Niño e a Laninha são fenômenos que causam tanto o esfriamento quanto o aquecimento de águas superficiais. Só que acontece, esse aumento de temperatura, ele é registrado em laninhas, que são fenômenos que deveriam diminuir a temperatura, que deveriam arrefecer o clima. Então, nesses momentos de El Niño, o clima aquece cada vez mais, mas lá na Laninha continua aquecendo também. E junto também, outro fenômeno que aumenta ou diminui a temperatura, não sei se você sabe, mas são ciclos solares. Ou seja, tem ciclos que o Sol, vamos dizer assim, para simplificar, leva mais temperatura para a Terra, está mais quente. E tem ciclos que, teoricamente, era para a Terra ficar mais arrefecida. Só que acontece, mesmo nesses ciclos, a temperatura continua no mesmo padrão. Ou seja, esses ciclos não estão influenciando, mas não o suficiente para estabilizar a temperatura na Terra. Tem algo que está falando mais alto do que esse ciclo, que é a mudança climática. Uma análise divulgada no fim de agosto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, indica que a atual temperatura máxima na maior parte do Brasil já é de 1,5 graus Celsius acima da média histórica registrada entre 1960 e 2020. Em alguns pontos do interior do Nordeste
e no noroeste da Amazônia, o aquecimento chega a 2,5 e 3 graus Celsius. Na região metropolitana de São Paulo, o aumento também é dessa ordem. Abre aspas. Em nível regional, o aquecimento é por vezes muito maior do que a média global. Isso ocorre não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, diz o climatologista Lincoln Muniz do INPE, coordenador do instituto. Porque eu falei para vocês, porque a média global não é sobre os países. Então, por exemplo, pode ser que o Brasil aumente 12 graus. Mas igual eu falei, o Reino Unido pode congelar. Então vai diminuir a temperatura. Então na média global dá 3 graus, mas a gente tem que lembrar que existe média global do globo todo, quando eu pego todas as temperaturas do país e divido pelo número de países, e eu tenho as médias regionais. Então pode ser que a temperatura no Brasil aumente 10 graus, tá ligado? E fique insuportável pra gente. Não quer dizer que quando a gente fala que o aquecimento. Porque quando se fala, gente, a gente tem que impedir o aquecimento global, a média do aquecimento global de 2 graus Celsius. Quando eu falo isso pode parecer pouco, mas lembra, tô falando da média de todos os países do globo somadas e divididas. Quando a média é individual, eu posso ser que tenha países, e aqui eu vou ser hiperbólico, mas só por exemplo fazer sentido, que aumenta 20 graus Celsius. Entendeu? A dança do termômetro. Quanto subiu ou diminuiu a temperatura média global no mês em relação à média histórica do período de 1900 a 2001, né? Aqui a gente tem um gráfico do aquecimento. Então, a gente tem lá nos anos 1800, a gente tinha um resfriamento, mas a partir desse um resfriamento com alguns picos de aquecimento. Mas a partir desse momento aqui, ó, é só aquecimento até 2023. Segundo as contas do Serviço Copérnicos, o novo recorde de calor indica que, durante praticamente todo julho deste ano, a temperatura média global esteve cerca de 1,5 graus acima do valor médio entre 1850 e 1900. O período entre meados e final do século XIX serve como base para calcular quanto o mundo esquentou desde o início da chamada Segunda Revolução Industrial. Firmado em dezembro de 2015 no âmbito da ONU por 195 países, o Acordo de Paris tem como meta estimular ações com o intuito de limitar o aumento do aquecimento global, ou seja, a elevação atual da temperatura média da atmosfera em relação ao nível da era pré-industrial a menos de 2 graus Celsius, preferencialmente menos de 1,5 graus Celsius. Cada elevação de 0,5 graus Celsius na temperatura média do planeta repercute de forma não linear na frequência e intensidade de ondas de calor e de episódios de secas ou chuvas exacerbadas. O aumento parece pequeno, mas é suficiente para, às vezes, dobrar ou triplicar a ocorrência e a intensidade de um fenômeno climático. Que foi o que eu falei, né? Cada país pode sentir de um jeito e é uma média global, não uma média regional. Em tese, o teto de 1,5 graus Celsius de aumento não seria ainda tão prejudicial para o planeta e deixaria alguma margem de manobra para adotar medidas de mitigação e adaptação à crise climática. No entanto, o objetivo parece cada vez mais distante. As emissões de gases do efeito estufa decorrentes de queima de combustíveis fósseis e de mudança do uso de solo, como o dióxido de carbono e o metano, caíram levemente apenas durante o auge da pandemia entre 20 e 21, mas logo voltaram a crescer. E é por isso que o Acordo de Paris ele é tão criticado, né? Porque ele é um acordo, é um pastel de vento. É muito bonito, pode ser muito crocante, muito gostoso, mas não é recheado. Então, ele fala, o Acordo de Paris fala: países, vocês precisam parar de emitir CO2, mas não fala como, não fala quando e não estabelece métodos críveis na realidade. Não estabelece medidas, pesos e contrapesos, não estabelece sanções, não estabelece negociações, não estabelece nada. Ele só fala, gente, se você puder, por favor, pare de emitir CO2 aí, por favorzinho. Então é um acordo, um pastel de vento. É bonito, mas pode até ser saboroso, mas está recheado com nada. Abre aspas de novo. Dificilmente conseguiremos manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, comenta José Marengo, especialista em mudanças e riscos climáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
Abre aspas de novo. Mas isso não pode ser usado como desculpa para não adotarmos ações imediatas que reduzam a emissão de gases do efeito estufa. Ao olhar os mapas de NOAA, que mostravam as variações de temperatura em todo o globo em julho deste ano, o climatologista teve uma surpresa. Eles se pareciam muito com os mapas divulgados nos últimos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, com previsões sombrias para o pior cenário de aquecimento global em meados desse ano. Então, o IPCC é um painel de vários países onde cientistas do mundo todo divulgam dados e pesquisam. Então, essas médias de 1 grau, que 1 grau vai ter várias consequências, vamos tentar abaixo de 2 graus, são do IPCC, são de estudos que vêm do mundo todo juntos, se concentram no IPCC, e o IPCC ele libera relatórios em períodos. Tentei falar bonito e gaguejei, né? Os modelos climáticos atuais são mais eficientes em prever oscilações térmicas e ondas de calor do que variações de chuvas em diferentes partes do globo. A formação de nuvens de pluviosidade é um processo complexo, muito mais complicado de que ser simulado virtualmente do que o sobe e desce dos termômetros. Muitos estudos sinalizam essa limitação, como um artigo publicado por Marengo e colaboradores no International Journal of Climatology em abril de 2022. No trabalho, eles comparam a eficácia de 31 modelos climáticos em reproduzir variações de chuvas e temperaturas já ocorridas na América do Sul e o grau de convergência de suas projeções futuras para esses dois parâmetros. Os resultados foram mais consistentes para emular a dinâmica de temperatura do que a da chuva. E aqui, para terminar, não vou ler a matéria na íntegra, porque a matéria vai se estender mais, mas eu gostaria de analisar esse gráfico e deixar para você, se você quiser, se você puder, leia o restante da matéria, se aprofunde mais o conhecimento, vá mais ainda, porque aqui senão o vídeo vai ficar gigantesco e não tão atrativo assim, né? Mas eu acho que o resumo que eu passei, o que eu falei, aquilo que a gente leu, que eu consegui discutir, é o essencial para você entender que estamos cada vez mais quentes. O planeta está cada vez mais quente. E se essas mudanças não forem paradas por políticas públicas eficientes, porque nada adianta atividades individuais, nada adianta as pessoas só se movimentarem, a gente precisa de políticas públicas, a catástrofe vai ser cada vez maior. Vamos lá. Como variou a temperatura média no Brasil em julho de 2023? Maiores elevações ocorreram na Amazônia, no Centro-Oeste e no Sul. Ou seja, aqui, pro mais laranja, mais vermelho, é aumento, e pro mais roxo é diminuição da temperatura. Então a gente vê que existem pequenas regiões que esfriaram, pequenas regiões que mantiveram a temperatura, mas grande parte do nosso país só aumentou. Tanto as regiões tropicais quanto as regiões temperadas, que teoricamente deveriam ter invernos mais gelados. Então é isso, pessoal. Se você quiser se aprofundar, vou deixar o link da matéria aqui nos comentários ou na descrição para você acessar e ler o resto dela. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação e contribuiu para você de alguma maneira, agregou algum conhecimento, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, porque quase todo dia tem vídeo aqui. Eu vou ficando nessa, a gente se vê numa próxima e tchau!